Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao Recomendo Ler. No vídeo de hoje, uma recomendação do livro O Castelo de Otranto. Antes de falar sobre o livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar o conteúdo do Recomendo Ler, e isso ajuda muito na divulgação. O Castelo de Otranto, escrito pelo Horace Walpole, e aí me desculpem a pronúncia que provavelmente vai estar errada, mas ele foi escrito e lançado em 1764. Esse livro aqui ele tem uma importância relativamente significante, já que ele é responsável por estrear o gênero que, se difundiu muito depois disso, que é o romance gótico ou a literatura gótica. O Castelo de Otranto, por exemplo, é responsável aí por inspirar obras como o Drácula, do Bram Stoker, Frankenstein, da Mary Shelley, e inspirar até mesmo autores contemporâneos, como, por exemplo, o Stephen King. O Castelo de Otranto é aquele tipo de livro que ele não vai ser unânime entre todos os leitores, e eu acho que isso é mais comum do que se acha em relação a qualquer livro. Nenhum livro é unânime, mas eu acho que a importância dele está muito mais por ele ter sido o primeiro livro, o pontapé inicial na literatura gótica, do que na narrativa que o autor resolveu apresentar, ainda que quando lançado ela tenha se destacado por alguns motivos e justamente por isso ela ficou marcada aí como o primeiro livro, o primeiro lançamento que abria as portas aí da literatura gótica. E o que eu acho bacana de alguns livros que foram lançados lá atrás é que eles acabam trazendo alguns spoilers em relação à sua própria narrativa ou os seus protagonistas. Aqui em O Castelo de Otranto, nós temos como principal personagem, ainda que isso vá sendo desenvolvido ao longo do livro, o próprio castelo, que inclusive está no título do livro. Então, o que se torna um ponto interessante e o que justifica alguns pontos que serão falados aqui nesse vídeo, como por exemplo o excesso de clichê, não para aquele momento, mas se você tem uma bagagem de leitura e você acaba se tornando um fiel leitor de livros de literatura gótica, que não é o meu caso, mas essas referências aqui você acaba encontrando em obras de terror, de modo geral. Esse livro aqui, ele acaba não tendo o impacto necessário. Então é muito mais para você ter no seu repertório o livro que estreia determinado gênero da literatura, muito mais por isso do que, por exemplo, pela narrativa em si. Aqui a gente tem um príncipe que se chama Manfredo, e aí nas primeiras páginas a gente já tem um acontecimento que chama a atenção. O filho dele acaba sendo morto, o filho dele que tem uma saúde um tanto quanto frágil, e aí o pai decide que vai casar com a esposa, com a pretendente do filho, que inclusive ele morre no dia do casamento. Então a história já começa com esse grande ponto de atenção. E aí aqui o Manfredo ele tem uma preocupação muito grande com a sua linhagem, já que o filho dele era muito doente e a esposa dele, a Hipólita, acaba também dando uma filha mulher para ele que se chama Matilda, mas também que ao longo do livro você vai conhecendo que o estado de saúde, o estado mental dela não está nada ok. Então, por isso, o Manfredo, pensando na continuidade da sua família e principalmente nos seus títulos, ele vai em busca do que seria ali a possibilidade de continuar a sua linhagem se casando com a que seria a esposa do seu filho, mas como ele não pôde casar porque morreu no dia do casamento, então ele decide que ali é a solução ideal para os problemas dele. Um dos grandes problemas desse livro, e aí eu acho que se você tem um repertório de leitura que você acaba acompanhando esses elementos que são tão comuns nesses tipos de história, você vê o desenvolvimento desse livro e você fala, não, beleza,
vem aí, vai acontecer, e aí quando de fato a reviravolta acontece, aí vocês perguntam, nossa, mas era realmente só isso? Essa era a única possibilidade que o autor enxergava com essa narrativa. Então, assim, acaba que talvez pela exaustão que esse gênero foi, né, sendo construído e muitos lançamentos tratando de literatura gótica, eles acabaram usando demais os elementos que marcam esse tipo de história. Então, quando você retorna para ler esse tipo de livro, você acaba não tendo que encarar ele pela sua força ali da história, mas pelo apreço histórico que ele possui. E por isso, por tantas inspirações e nomes que falam sobre esse livro, se você vai ler O Castelo de Otranto com uma certa bagagem, ele acaba não tendo o impacto que ele poderia ter e da forma que talvez o autor tenha pensado hoje em dia. Então é aquilo, é o tipo de leitura que você vai precisar fazer para ter no repertório, porque eu acho que precisa ser bem incisivo nisso, que é o primeiro livro da literatura gótica, então por isso ele tem essa importância, muito mais por convencer do que esses personagens estão entregando. Eu acho que em relação à camada assim, de desenvolvimento, esses personagens eles acabam entregando mais do mesmo. Às vezes o personagem que começa de um jeito, você chega no meio do livro, ele tá ali do mesmo jeito, no final ele tá do jeito que começou. Então eu não acho que eles tenham um desenvolvimento que chame a atenção de quem vai se propor a ler esse livro. E aí, para a época do seu lançamento, o autor tinha decidido que ele iria mesclar ali entre a antiguidade e modernidade da época, né? Vamos dizer que o livro foi lançado ali em 1764, modernidade para a época, mas eu acho que a história em si, ela acaba se desenvolvendo em círculos e você vai lendo, vai lendo, vai lendo e não entrega um potencial. Os personagens acabam não se identificando com o leitor, pelo menos não se identificou comigo. Então, para mim, esse é um dos maiores problemas desse livro, mas não é de todo um mal, não é o pior livro de gótico que eu já tenho lido. Para finalizar, O Castelo de Otranto é um livro ruim? Não, mas ele também não é bom. Eu acho que essa exaustão de como esse gênero foi se locomovendo ao longo dos anos, eu acho que quando você pega esse livro aqui para ler, você acaba recepcionando ele de uma forma um pouco você acaba recepcionando ele de uma forma meio inesperada. Então, vá ler esse livro de forma descompromissada. Ele tem pontos positivos. Eu acho que a narrativa se desenvolve bem, ainda que existam problemas aqui que, que muito possivelmente você não se identifique. Eu acho que os personagens eles ficam muito tempo na mesma coisa e aí acaba que eles não evoluem para nada. Então é muito mais para realmente ter no repertório a leitura, e já que ele tem uma importância histórica mesmo dentro da literatura, e aí eu acho que vale a pena ver como esses elementos que hoje são tão utilizados estão tão presentes aqui. Mesmo com tantos pontos que não me agradam nesse livro, fica a recomendação de leitura para que você possa conhecer aqui a jornada desses personagens e a jornada. E aí, reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo do Recomendo Ler, que isso ajuda muito na divulgação. Tem vídeo toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã por aqui. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final e até a próxima.